Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Evandro, sou professor da Universidade Brasil. É um prazer poder estar aqui hoje conversando com vocês novamente, mais um evento. Eu agradeço muito o convite e espero poder colaborar um pouquinho com vocês. Pois bem, vamos falar hoje a respeito de valorização energética de resíduos. Bom, a correta destinação dos resíduos representa um dos maiores desafios para a sociedade contemporânea, nós já sabemos disso. O crescimento populacional e o constante desenvolvimento das indústrias exigem soluções para o manejo e a destinação adequados dos resíduos. Todo esse processo de crescimento e desenvolvimento também exige uma crescente demanda de energia. Uma alternativa tecnológica que pode integrar o melhor aproveitamento dos resíduos com a geração de energia limpa é a valorização energética dos resíduos. Pois bem, o que é valorização energética dos resíduos? De uma forma geral, bem sucinta, a gente pode dizer que a valorização energética dos resíduos é o aproveitamento energético de resíduos sólidos. Podemos dizer que é qualquer ganho energético com origem nos resíduos. Pois bem, proporcionar o aproveitamento, os ganhos energéticos em qualquer fase do gerenciamento adequado dos resíduos, seja pela economia da energia, como por exemplo no caso da reciclagem, ou pela possibilidade de geração de energia decorrente de sua transformação direta, no caso da queima dos resíduos, da incineração desses resíduos, ou indireta, no caso da produção de biogás, que posteriormente pode ser utilizado diretamente como um combustível ou na queima, também gerando vapor e energia. Pois bem, a Política Nacional de Resíduos já considera a questão da valorização energética através da recuperação ou reaproveitamento energético. Seu artigo 3º, ao apresentar algumas definições, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos apresenta o tipo de destinação final ambientalmente adequada à recuperação energética. Então vamos lá. Destinação final ambientalmente adequada. Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes. Entre elas, a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Dentre as definições, a Política Nacional também nos apresenta o que é disposição final ambientalmente adequada. Lembrando que é uma diferença bem grande entre destinação, eu vou destinar o resíduo ambientalmente correto, eu vou então dirigir isso para algum tipo de tecnologia ambientalmente adequada, e a disposição final é a última etapa do processo, que é onde eu vou então dispor esse rejeito, no caso que a própria política define, como sendo aquela parte dos resíduos em que a gente não tem mais qualquer tipo de aproveitamento, então assim eu posso dispor ele ambientalmente no solo, no caso nos aterros sanitários, ok? Disposição final, portanto ambientalmente adequada, é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. A Política Nacional ainda, dentre as suas definições, define claramente o que são esses rejeitos. Rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e de recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Não apresentem outras possibilidades que não dispô-los em aterros sanitários. Ele apresenta também a definição de resíduos sólidos, material, substância, objeto
ou bem descartado resultante das atividades humanas em sociedade e cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam que para isto soluções técnicas ou economicamente viáveis em face da melhor tecnologia disponível. Seu artigo 7º, entre os objetivos, a política ainda nos apresenta incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados à melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos, incluindo a recuperação e o aproveitamento energético. Pois bem, de uma forma geral, para que a gente tenha assim, de uma forma bem sucinta, um resumo disso, do que a política nos dá em termos de definições, nós teremos aí como entendimento que resíduos sólidos seria todo material descartado proveniente da atividade humana. Isso é resíduo sólido. Destinação final ambientalmente adequada, nós podemos realizar várias técnicas de reutilização, da reciclagem, a própria compostagem e a recuperação e o aproveitamento energético desses resíduos. Rejeitos, resíduos que depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação, podem então, como na última definição, serem dispostos de forma ambientalmente adequada em aterros. Ok? Definição de disposição final ambientalmente adequada. Seguindo esse entendimento, no próprio artigo 9º, a política nacional nos dá a ordem de prioridade na gestão dos resíduos. Ela estabelece que a ordem de prioridade para a gestão dos resíduos que deve ser obedecida em esgotamento das etapas como condição para que se possa implementar a recuperação energética dos resíduos urbanos. De uma forma geral, nós teríamos então uma hierarquia de gerenciamento dos resíduos com esgotamento de etapas para que eu pudesse então chegar até a recuperação energética. Pois bem, no artigo 9º, a política nacional ainda coloca que, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Primeiro, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. No parágrafo 1º, poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programas de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovados pelos órgãos ambientais, pelo órgão ambiental competente, é claro. Então, só salientando aqui, de uma forma geral também, um pouco mais resumida, a hierarquia do gerenciamento de resíduos, nós podemos partir pela prevenção, né, unificando aí a não geração, né, a minimização, a reutilização, a reciclagem e aí sim a valorização energética para depois dispor os rejeitos em aterros sanitários. Então, parto primeiro dessas etapas de esgotamento de tecnologias ou de empregos, de manejo desses resíduos, até chegar na valorização energética. Por que a gente é importante colocar isso? Porque há muitas pessoas que colocam, olha, mas se eu partir para uma valorização energética, eu vou estar desestimulando os trabalhos de reciclagem ou impondo riscos aos trabalhadores na área da reciclagem. Não, não é bem assim. Nós temos que avaliar uma forma um pouco mais ampla. Se a gente tem que seguir etapas de esgotamento e se as quantidades, inclusive, os percentuais que nós temos, inclusive, de reciclagem, que são muito pequenos, né? A gente tem sim que estimular esse processo e essas etapas, mas isso não vai confrontar com o restante dos resíduos que podem ter a sua disposição final e a sua valorização energética realizada
pelas formas que nós vamos estar abordando mais adiante, ok? Bom, uma outra observação que nós temos que ter logo de início é que, na maioria das definições e dos trabalhos que se fala em valorização energética, se coloca de forma bem concisa a questão, bem interligada a questão de valorização energética com recuperação energética. Então vamos aqui dar fazer um pequeno parênteses para que a gente possa explicar um pouquinho disso para a gente ter um entendimento um pouco melhor. Bom, tanto a valorização energética quanto a recuperação energética são formas de aproveitamento energético dos resíduos. A valorização energética dos resíduos, na verdade, ela é algo um pouco mais amplo, né? Como exemplo, até nos dois quadros que eu estou apresentando aqui para vocês, de um lado nós temos a reciclagem dentro do quadro da valorização energética, e essa reciclagem está cortada no lado direito, onde nós temos a recuperação energética. Isso por quê? Nós vamos ver no slide seguinte, mas eu já vou dar uma prévia aqui. O que acontece? Ao eu praticar a reciclagem de fato, isso é, ao eu pegar um resíduo e reinseri-lo no sistema produtivo, eu estou, claro que eu estou economizando recursos e economizando energia. Eu gastaria muito mais energia na produção de uma lata de alumínio partindo do zero, né, beneficiando a matéria-prima, o minério, do que se eu pegar a latinha já pronta e reinseri-la no mercado produtivo para produzir uma outra latinha. Esse é um exemplo da lata que todo mundo é mais fácil para todo mundo entender, ok? Então eu estou valorizando energeticamente esse resíduo, né, a partir do momento em que eu estou deixando de gastar energia na extração e todo um processo de fabricação do minério e dos insumos que iriam produzir uma latinha nova, né, a partir do momento que eu estou reciclando, colocando ela dentro do processo produtivo novamente. Já na recuperação energética, nós teríamos então mesmo a geração de energia, né, recuperar a energia contida nos resíduos. Então essa é a diferença. Okay? Vamos aqui um pouquinho mais detalhado, vamos ver aqui. No caso da reciclagem como valorização energética, o ciclo da reciclagem minimiza a utilização de novos inputs, novas entradas, né, e conserva recursos energéticos, muitas vezes não renováveis, e ainda reduz a acumulação de resíduos em aterros. Considerada a rota tecnológica para a valorização energética no sentido que conserva a energia presente nos resíduos. Conserva a energia presente nos resíduos. No caso da compostagem, por exemplo, nós temos aí um enquadramento nas duas questões, tanto quanto valorização, quanto como recuperação energética. O aproveitamento orgânico consiste na valorização de recursos biodegradáveis para a produção de compostos orgânicos, um material rico em humus e nutrientes minerais que pode ser utilizado na agricultura como recondicionador de solo. Então, eu estou valorizando esse resíduo, mesmo energeticamente, a partir do momento que ele vai ser reintroduzido no solo e vai dar mais energia e mesmo assim economizar um pouco da energia se você tivesse que utilizar ou colocar uma matéria orgânica de outra origem. Além disso, no decorrer da reação da biodegradabilidade dos resíduos, é formado o biogás, com poder calorífico, que pode ser convertido em energia elétrica ou térmica. Portanto, o enquadramento no caso da compostagem se dá tanto quanto à valorização dos resíduos, quanto como a possibilidade de recuperação energética de fato através do biogás produzido no seu processo de decomposição, de seu processo de compostagem. Já os outros elementos que nós vamos que eu listei naqueles dois quadrinhos, como o aterro sanitário, no caso do biogás, os aterros sanitários, a produção de combustível derivado de resíduos, CDRs, que nós vamos ver tudo isso mais à frente, o coprocessamento de resíduos em formas de cimento, a
incineração, a gaseificação, o plasma térmico, entre outras tecnologias, elas se enquadram como valorização, sim, e também e sobretudo como recuperação energética. Pois bem, delimitação do tema. O que nós vamos estar tratando de fato aqui? Eu não vou estar aqui abordando a questão da valorização em termos gerais. Eu vou focar e delimitar esse nosso tema no contexto da recuperação energética. Ok? Pois bem, recuperação energética de resíduos, ele tem benefícios ambientais, sociais e econômicos, né? E vamos lá. Considera uma fonte alternativa de energia, uma fonte mais limpa. Contribui na aproximação do setor energético à inovação contemporânea, cada vez mais orientada para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a redução da utilização de recursos energéticos não renováveis. A recuperação energética, a geração de energia a partir dos resíduos sólidos, se insere no processo de transição para um novo paradigma atrelado ao consumo e à produção sustentável. Este novo paradigma está demarcado pela emergência de tecnologias intensivas em informação e a criação de novos conhecimentos. Eu achei muito legal o que foi abordado por Jordão em 2011, por isso que eu quis colocar nesse slide para vocês. Okay? Pois bem, alguns exemplos de geração de energia dos resíduos. Biogás de aterro, extração de biogás de aterros sanitários para geração de energia. Biogás e biometano, extração do biogás de qualquer sistema, inclusive mesmo compostada, biodigestão de uma forma geral, né? Com a extração de biogás para geração de combustível verde, no caso, extrai-se, produz o biogás, vamos refinar esse biogás, transformá-lo em um gás mais nobre, biometano, e colocá-lo então à disposição para um consumo como um gás, inclusive gás para veículos, né? Veiculares. O CDR, combustível derivado de resíduos, né, que é a produção de combustível através de resíduos, para que você possa, através do processo de blendagem, um blend, uma mistura de resíduos que atinge determinados poder calorífico, ser introduzido e ser queimado, por exemplo, no caso do Brasil, principalmente nos fornos de cimento, né, de clinker, de cimento, para a produção de cimento, substituindo então as fontes de energia convencional. Nós temos aí o WTF, né, que seriam os resíduos na produção direta de combustíveis compatíveis com o óleo diesel, uma tecnologia nova ainda em estudo, né? E nós temos já a WTE, que é os resíduos na produção da energia elétrica, vapor e combustível, já bem disseminada em nível mundial, ok? Para que a gente tenha uma visão geral um panorama geral dessas tecnologias, nós teríamos aqui a utilização em todas elas, principalmente nas três, né, que nós vamos estar abordando aqui, resíduos sólidos no aterro, onde nós teríamos então dois estilos, duas tecnologias distintas em geração de energia. Uma seria, ambas, na verdade, decorrentes da produção de biogás, extração de biogás desses aterros, né? Convertendo uma na extração de biogás para a produção de energia elétrica diretamente, e outra para a extração de biogás para a produção de gás verde, isso é, para o biometano, através do biogás extraído dos aterros sanitários. Outras questões: resíduos sólidos sendo utilizados nas usinas de conversão de resíduo em combustível diretamente e nas usinas de conversão de resíduos em energia diretamente. Todos eles possuem mercados característicos para a utilização do produto final, né? Nós teremos aí as máquinas agrícolas, máquinas estacionárias, máquinas, toda a parte de uso marítimo, que estaria muito mais ligado à questão do óleo diesel, né, através da tecnologia de
de produção de combustível diretamente, né? Nós teríamos então aí também o mercado livre, o mercado dos consumidores especiais de energia e os grandes consumidores que estariam aí dentro da cadeia produtiva da energia produzida pelos resíduos. Nós teríamos também um mercado livre à disposição, os consumidores especiais, os grandes consumidores também na absorção da energia produzida através do biogás de aterro. E teríamos alguns clientes industriais, clientes industriais, distribuidoras e principalmente o setor automotivo, podendo utilizar o biometano, que seria decorrente do tratamento do biogás extraído também dos aterros sanitários. Vamos lá, aqui só para a gente ter uma visualização do que seria, né? Se a gente falar aqui do biogás de aterro, né? Nós teríamos aqui a extração do biogás para geração de energia elétrica. Temos aqui uma imagem aérea de um aterro, onde nós temos a definição de algumas estruturas e um esquema de como seria a transformação dos resíduos, né, até a energia elétrica. Então aqui a gente tem uma vista geral. No aterro sanitário nós estaríamos então com alguns poços de produção e redes de coleta de biogás espalhados pelo aterro, né? Essa rede então, ela através de sopradores é extraído o biogás gerado na decomposição dos resíduos que estão aterrados. Esses gases passam então por um sistema de filtragem, né? Nós temos dentro da estrutura também queimadores. Esses queimadores vão gerar vapor, né? Que vão mover então os motos geradores, que vão produzir a energia elétrica e aí lançar essa energia elétrica através de uma subestação inicialmente e depois na rede de distribuição elétrica. Então aqui, para que a gente possa ver de uma forma geral, nós teríamos lá os drenos de captação e os poços de captação no aterro sanitário. Nós teríamos ali no número 3 os sopradores, que seriam então equipamentos para succionar, né, esse gás, retirar esse gás do interior dos aterros e conduzi-lo ao sistema. Esse gás então passa, esse biogás então passa pelos sistemas de filtragem, não é? Dos sistemas de filtragem nós teríamos então a queima, geração de vapor. Isso então vai para os reatores e os geradores, que vão então mover as turbinas, gerando eletricidade. E aí essa eletricidade vai para subestações e posteriormente é introduzida nas redes de transmissão. Aqui, para a gente ter uma visualização aqui no caso a Termoverde de Caieiras, né, uma imagem aí dos equipamentos de conversão, né, que nós teríamos aqui aí em Caieiras, no estado de São Paulo, instalado dentro do aterro de Caieiras, não é? Uma outra imagem também, considerada a maior usina, a maior termoelétrica movida a combustível renovável do país, né, Termoverde em Caieiras, instalado dentro do complexo de disposição e tratamento de resíduos em Caieiras. Ok? Vamos lá. Uma outra daquelas alternativas que nós vimos de tecnologia seria então o biogás, né, o biometano, extração de biogás, que é então refinado, valorado, né, trabalhado, refinado, transformando isso em biometano, e aí esse biometano como combustível é disponibilizado para os consumidores, né? No caso aqui, uma outra imagem, aqui no caso uma usina de 2 arcos da Ecometano, em São Pedro de Aldeia, no Rio de Janeiro, né? Produção de biogás purificado, biometano,
dos resíduos sólidos gerados em 8 municípios da região dos lagos no Rio de Janeiro. A produção de gás verde, biometano, gás verde. O princípio inicial é o mesmo do biogás produzido em aterro para conversão de energia elétrica, que seria o quê? A extração, então, através de sopradores, né, do biogás da decomposição dos resíduos aterrados no aterro sanitário, né, passagem pelos filtros, queima de uma parte deles e depois o refinamento, o processamento na planta para que você possa melhorar as condições desse gás, transformando então em biometano, né? Depois pressurizando, e você então disponibiliza isso para o setor automotivo ou também para consumos industriais. Okay? Uma outra tecnologia que nós estamos abordando, vamos estar lembrando aqui, é o CDR, né? Combustível derivado de resíduos. Várias plantas já instaladas no país, inclusive uma aqui muito próxima da unidade da Universidade do Brasil, no interior de São Paulo, em Fernandópolis, né? Instalada em Votuporanga, que realiza as atividades de blendagem, de mistura dos resíduos para transformar esses resíduos em combustível, né? Em produção de combustível, né? Para que a gente possa aqui ter só um entendimento um pouco melhor de como funciona isso. Por exemplo, no caso dos resíduos de classe 2, você recebe esses resíduos, os resíduos passam então para as operações de ajuste de granulometria, né? Passa também por questões de ajuste de poder calorífico, umidade e uma série de outros quesitos, né? Se transforma então num blend, né? Numa mistura de resíduos com poder calorífico e outras características bem claras, apontadas pelo setor, principalmente pelo setor de fabricação de cimento, né? Dos fornos de cimento, né? Onde então se realiza o coprocessamento, substituindo os combustíveis convencionais pelos CDR, pelo combustível de origem dos resíduos, tendo origem os resíduos. Aqui, para a gente só também ver um esqueminha de como funciona: o caminhão vem, descarrega, você tem ali uma primeira trituração e classificação granulométrica dos resíduos, depois você passa por uma peneira rotativa, no caso desse empreendimento aqui, empreendimento em Paulinha, né? Depois disso você tem uma nova trituração, uma separação de materiais, depois classificação desses materiais e a blendagem propriamente dita, para deixar pronto para ser conduzido para as unidades de queima em fornos de cimento. Okay? Aqui uma imagem também dessa estrutura, em Paulinha, da Ester em Paulinha, só para que a gente tenha uma noção do tamanho, né? Eu fiz questão de colocar essa foto onde já tenha alguns visitantes ali, para que a gente possa ter noção do tamanho do complexo. Ok? Vamos lá. Algumas vantagens do uso do CDR. Primeiro, o baixo custo em relação ao combustível comumente utilizado, principalmente nos fornos de cimento, né? Você tem a substituição isso para o processo de coprocessamento em fornos de cimento, né? Então você reutiliza e prepara os resíduos que seriam antes dispostos em aterros e tudo mais. Você então para esse processo, remodela e mistura, faz um blend desse material que atinge composições energéticas que suprem os fornos de cimento, e aí você utiliza como combustível. Okay? Bom, outra vantagem do uso do CDR: aumento da vida útil dos aterros, né? Uma vez que você, além da redução da massa e do volume, porque depois do processamento você também tem uma sobra de resíduos, né? Mas você tem uma diminuição muito grande em relação àquilo que iria diretamente para os aterros sanitários, né? Outra questão é que ela tende a
a produção de CDR atende às diretrizes da política nacional, principalmente aquelas etapas que nós vimos anteriormente, né? Ele também racionaliza o consumo de combustível fóssil, né? A partir do momento em que eu posso e eu faço na grande maioria das vezes o coprocessamento, ele gera então essa energia, né? Então, além da queima, também está gerando energia após a queima, né? Durante o processo de queima de coprocessamento, né? E também você tem a possibilidade de participar da economia circular, lógico, né? A introdução da economia circular, uma vez que você está reutilizando esse produto na geração de energia. Uma outra questão é mesmo a possibilidade de você ter e pleitear então os créditos de carbono também em relação à minimização do impacto do carbono, uma vez que você está reaproveitando esses resíduos e convertendo-os em energia. Pois bem, uma outra tecnologia, né, que seria a produção direta de resíduos na produção de combustíveis, no caso dos combustíveis compatíveis com o óleo diesel. Essa tecnologia ainda está sendo estudada. Vamos lá. Resolve um passivo, o problema dos resíduos domésticos urbanos, e gera um ativo econômico, combustível compatível com óleo diesel. A tecnologia WTF encontra-se em fase de testes com plantas protótipo visando a validação dos parâmetros técnicos, operacionais e econômico-financeiros. Especialistas acompanham ativamente o desenvolvimento dessa tecnologia e se preparam para sua implementação no Brasil em um horizonte muito próximo. Então, na verdade, isso aqui basicamente você entra com resíduo, o que a tecnologia promete, você entra então com o resíduo sólido urbano e você tem na ponta do processo já o óleo combustível compatível com óleo diesel. Então você poderia substituir grande parte dos equipamentos que utilizam óleo diesel com esse material. Esse ainda está em estudo, vamos aí observar, acompanhar bastante para ver, né, bem de perto, para ver qual a efetividade disso e qual a viabilidade disso, não só em questões técnico-operacionais, mas econômicas, financeiras. Ok? Aqui só para que a gente tenha uma ideia também de como é o processo de transformação desses resíduos em combustível, né? Nós temos aqui a entrada de combustível, principalmente de subprodutos como a biomassa e os resíduos sólidos urbanos, né? Nós temos aí também de um outro lado a introdução de óleo mineral, né? Isso então vai para um misturador. Esse misturador depois então encaminha isso para um processador, esse processador de alta velocidade, né? Passa então por uma coluna de destilação, né? Você tem então aí o CO2 misturado e usado industrialmente já na produção disso, né? Você então o material então segue para o processador de cinzas. Você tem também todo o sistema de filtragem, né? Desumidificador e filtros, e no final o tanque de armazenagem já seria então, como prometido por essa tecnologia, o óleo diesel sintético pronto para consumo em equipamentos que operam com diesel. E chegamos então à recuperação energética propriamente dita, que é a mais conhecida. Recuperação energética é uma realidade e uma alternativa concreta para a destinação dos resíduos sólidos urbanos. A tecnologia transforma o resíduo em energia térmica e elétrica por processos amplamente utilizados ao redor do mundo, aproveita o alto poder calorífico contido nos resíduos sólidos para uso como combustível, além de estar expressamente previsto nas disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos como uma das alternativas na destinação ambientalmente adequada dos resíduos. A recuperação energética pode fazer alguns resultados adicionais quando colocada em prática, e vamos ver então alguns desses resultados. É uma solução para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos não recicláveis, recomendados então pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E aqui nós já estamos obedecendo já as etapas, a hierarquia dos resíduos proposta pela política nacional. Reduz a emissão de gases de efeito de estufa dos aterros sanitários,
claro, a partir do momento que você não encaminha mais resíduo ao aterro sanitário e sim para uma usina de processamento, né, você vai estar deixando de emitir gases de efeito estufa. Né? Possibilita a recuperação energética mais eficiente dos resíduos urbanos que estariam inutilizados ou subutilizados. Isso porque pressupõe-se, e é claro, que se você faz simples aterramento dos resíduos em um aterro, mesmo que seja sanitário, lógico, ambientalmente correto, e deixa isso lá, ou você só faz então a queima dos gases provenientes dele para que você tenha menor efeito estufa desses gases na atmosfera, você está, na verdade, subutilizando esses resíduos que poderiam se transformar em energia. Ok? Alguns dos outros resultados seriam então substituir fontes fósseis de energia com vistas à otimização de recursos naturais. É óbvio, a partir do momento que eu tenho condição de substituir a minha geração, minha produção de energia, né, minha matriz de produção de energia, né, exige menor área para sua implantação, pode ser instalada próximo aos centros urbanos, o que implica com redução de custos de coleta e transporte dos resíduos. Ora, se eu tenho, se um dos princípios do aterro sanitário é justamente você colocá-lo longe dos centros urbanos, né, até porque você precisa de grandes áreas e você, para poder obter isso, você não pode estar dentro de um grande centro, né, você tem então uma enormidade de caminhões circulando para levar esses resíduos até o aterro sanitário. A partir do momento que você tem uma usina dessa que pode ser colocada dentro de bem mais próximo do centro urbano, você já não tem mais o gasto e nem os riscos desse transporte. Então você tem redução de custo de transporte e de coleta de resíduos, entre outros, que estariam impactos relacionados direto ao transporte e aos riscos, inclusive ambientais e à saúde pública, de transportar lixo a grandes distâncias. Transportar resíduos a grandes distâncias. Pois bem, o termo recuperação energética é utilizado para denominar os métodos e processos industriais que permitem recuperar parte da energia contida nos resíduos sólidos. Os modelos mais empregados utilizam a incineração, e com o calor obtido gera-se vapor ou energia elétrica que pode ser novamente aproveitada pela sociedade. A depender de onde e como são gerados, as características dos resíduos sólidos urbanos, como composição, poder calorífico, umidade, etc., o que influencia diretamente na eficiência do sistema de recuperação energética. Basicamente, a recuperação energética pode ser dividida em dois grupos: a incineração, com excesso de oxigênio, a gaseificação e a pirólise com déficit de oxigênio. Pois bem, dentro da incineração, é uma rota tecnológica mais difundida e empregada mundialmente para tratar os resíduos sólidos urbanos e reaproveitar o seu conteúdo energético. Os resíduos sólidos urbanos são descarregados em um fosso de armazenamento sem necessidade de qualquer pré-tratamento e através de gás são dosados no sistema de alimentação das caldeiras ou fornos para serem incinerados, com excesso de oxigênio, gerando gases quentes que trocam calor em uma caldeira, com as paredes de tubos produzindo vapor em alta pressão e temperatura para uso térmico ou em conjunto turbinas e geradores para geração de energia elétrica. O sistema de queima mais empregado são os de grelhas móveis e o de leito fluidizado. Antes de serem lançados na atmosfera, os gases decorrentes do processo de combustão passam por uma série de sistemas de controle ambiental para abatimento dos seus poluentes. As emissões exigidas são as mais restritivas entre todas as fontes de geração de energia, como por exemplo o carvão, o bagaço de cana, o óleo combustível e o gás natural. Já a outra tecnologia, nessas rotas de resíduos sólidos urbanos sofrem, no caso da gaseificação e pirólise, sofrem um pré-tratamento de forma a criar uma massa mais homogênea e seca. Então são submetidos a um tratamento térmico em altas temperaturas em ambiente pobre de oxigênio. Os gases decorrentes do processo de combustão também necessitam de sistemas de controle ambiental para abatimento de seus poluentes. Em termos energéticos, a gaseificação possui um menor aproveitamento energético líquido.
A necessidade de realizar pré-tratamento e a secagem dos resíduos sólidos urbanos acarreta custos operacionais adicionais consideráveis que ainda fazem diminuir a sua competitividade. Na gaseificação, o carbono e o oxigênio presentes nos resíduos reagem parcialmente com o oxigênio, combustão, gerando gás de síntese, gás hidrogênio e monóxido de carbono, conhecido como syngás, dióxido de carbono e cinzas. São empregados equipamentos chamados de gaseificadores que possuem diversas configurações. Os tipos comerciais mais comuns de gaseificadores são de leito fixo, leito fluidizado e plasma. Os syngas pode ser queimado em geradores especiais para geração de energia elétrica ou utilizados como intermediários para reações que geram produtos químicos. Na pirólise, o tratamento térmico é totalmente sem a presença de oxigênio. Os componentes dos resíduos são decompostos em hidrocarbonetos na forma gasosa e cinzas. As frações gasosas podem ser destiladas para obter diversos hidrocarbonetos ou queimados em caldeiras ou geradores para gerar energia elétrica ou ainda oxidados parcialmente para obtenção de gás de síntese, como ocorre na gaseificação. Pois bem, em termos de um cenário mundial, em termos de tecnologia e tratamento, nós temos aqui na Europa em azul claro o Japão, em laranja os Estados Unidos, em amarelinho outros países. Nós temos aí o sistema de grelhas, é o mais utilizado em nível mundial, seguido do leito fluidizado, gaseificação, pirólise e o plasma. Pois bem, no WET a entrada é de resíduos sólidos urbanos e a saída energia, vapor e combustível. Há presente no mundo em cerca de 35 países, atende aí a mais de 2 milhões bilhões e meio de pessoas, reduz cerca de 90% o volume original dos resíduos. Impactos num projeto destes: primeiro, logística, como a gente já falou ali, ele pode ser colocado dentro, mais próximo do centro urbano, do centro gerador de resíduo, portanto nós temos uma logística de resíduo muito mais facilitada. Nós temos a dependência de outro mercado de energia, essa é uma questão que nós vamos estar falando ali nas considerações finais mais adiante, que é importante a gente colocar, e eu vou estar explicando mais ali, porque como é uma tecnologia de alto valor, de alto custo, você precisa ter mais do que uma fonte de receita para conseguir então viabilizar o processo. Nesse caso, o mercado de energia, venda de energia além do próprio consumo. Nós vamos estar falando rapidamente lá no final. A localização, como já disse, está diretamente ligada também a questões logísticas, mas você pode então ter uma localização muito mais próxima e aí também uma redução em termos de área, que você não precisa ter aquelas grandes áreas que depois vão se tornar improdutivas no caso dos aterros sanitários. Impactos de projeto, questões de regulação, nós temos que ter muito cuidado com a questão das regulações. Regulação no Brasil já caminhou bastante, está caminhando muito, inclusive com 2 projetos já aprovados em fase de implantação em Barueri, as questões ligadas à matriz energética brasileira, que é basicamente hidráulica, nós precisamos verificar isso, Os custos de implantação e operação, que são muito mais caros, é outra das questões que impactam o projeto de energia dos resíduos. Vamos lá. A tecnologia de recuperação energética é uma das mais presentes na gestão de resíduos sólidos urbanos, enquadrando-se nos denominados tratamentos térmicos de resíduos sólidos com produção de energia. Mais de 500 instalações na Europa, mais de 90 instalações nos Estados Unidos, mais de 180 instalações no Japão. Aqui só para a gente ter uma ideia, ainda um gráfico de 2013 da distribuição das unidades na Europa, as plantas então em operação na Europa em azul,
e em vermelho milhões de toneladas no tratamento térmico, ok? Aqui só para a gente ter uma ideia, em Portugal, né, nós temos aqui a energética Central de Valorização Energética Valor Sul, né, e suas características, algumas das suas principais características, né, recebe 2.000 toneladas dia de resíduo, né, tem monitoramento do ar contínuo, programa de monitoramento qualidade do ar, ruído, qualidade de água e sedimentos, ecossistemas terrestres e estuários, saúde pública e fatores psicossociais. Então, em termos de registro, de risco, não teve até hoje nenhum registro compatível, né, registro significativo. Nós temos aqui uma visualização, a gente percebe aqui pela imagem, uma área compacta, né, bem próxima do centro urbano, né, do centro gerador de resíduo, né, diferentemente do que a gente vê e encontra na questão do aterro sanitário, sendo que nessa você tem sempre a área nunca vai ser abandonada, vamos dizer assim, mesmo que seja monitorada há 30 anos, 40 anos, 50 anos, como no caso dos aterros sanitários, mas você não pode construir mais nada naquele local. Aqui não, você tem uma área que vai se tornar produtiva indefinidamente. No outro exemplo também em Portugal que nós temos de valorização energética, né, no caso de 1.100 toneladas dia, produzindo aí 447 kWh de resíduos, né, energia produzida, né, também possui planos de monitoramento ambiental e de saúde pública e psicossocial, né, ambiental, ar, recursos hídricos, biota terrestre e aquática, ruído, saúde pública, metais pesados e compostos organoclorados, alteração de hábitos e outros, e psicossocial, estresse, ansiedade, depressão, tudo isso é monitorado no entorno da planta. Okay? Mais uma visualização aqui em Maia, Portugal. Outro detalhe é que não necessariamente é preciso que tenhamos uma instalação feia, né? Você pode sim fazer e deve inclusive fazer um projeto em que você priorize também as questões visuais, tentando resultar aí no menor impacto visual e de preferência, como a gente já está tratando com resíduo, então inconscientemente a gente já tem uma percepção negativa daquele local, que você tenha visualmente pelo menos uma condição melhor de minimização desse impacto de saber que ali está tendo resíduo. É uma das estratégias dos projetos de gestão e gerenciamento de resíduos, sobretudo no caso da conversão em energia. Aqui um exemplo de um painel eletrônico, né, informativo de emissões atmosféricas de uma unidade de tratamento de conversão de lixo em energia. São equipados com sistemas de controle e parâmetros operacionais críticos, alimentados por sensores e equipamentos de monitoramento em tempo real, de forma a garantir a operação em condições rigorosas e otimizadas, tanto para a eficiência do sistema de produção de energia, como para a minimização dos seus impactos. Sistemas de controle incluem pelo menos o monitoramento de parâmetros como a temperatura, pressão, taxa de alimentação da caldeira, vazão de ar, a proporção de combustível e ar, emissões gasosas do processo e energia produzida. O sistema deve fornecer diretamente a informação relevante aos órgãos ambientais e a publicar conjuntos de dados na internet para controle social. É bastante importante dizer que esses dados, eles são, esse monitoramento ele é constante, online, diretamente já junta aos órgãos de controle e também a internet para que tenha acesso público. Ok? Bastante interessante. Aqui um esquema sobre esse sistema de produção de energia através dos resíduos, né? Nós temos então a descarga dos resíduos num fosso. Esse fosso, como a gente descreveu lá em cima no processo de incineração, esse fosso abastece então o incinerador, onde ele é queimado, né? O calor então aquece as caldeiras, que vai então gerar vapor e nutrir então
abastecer então, rodar então os geradores, né, os motogeradores produzindo energia. Os gases então vão para uma outra partição, que é a parte de filtragem dos gases, né, antes que sejam emitidos. As cinzas seguem então para o aterro sanitário. Um outro esquema um pouco mais simples para que a gente possa entender, nós temos uma primeira etapa, que é a etapa da recepção, descarga dos resíduos, né, e o fluxo de estoque, já que você tem que manter o fluxo contínuo de produção, né, incineração, geração de vapor e aí consequente geração e recuperação energética com produção de energia, né, e no final então você tem toda a parte de limpeza de gases de emissão antes que venham ser emitidos. Algumas observações: é considerado como um novo paradigma essa tecnologia, né, e que objetiva transformar passivos ambientais e sociais em ativos para a produção local. Isso quer dizer reaproveitar esse resíduo que estaria ali enterrado, por exemplo, num aterro sanitário, se tornando um passivo, podendo se tornar um passivo a longo prazo, né, que vai ter que ser monitorado e podendo trazer impactos ambientais e sociais daquele entorno, e transformar isso num ativo em energia para que possa ser utilizado pela população. Um outro detalhe, que essas plantas elas podem inclusive serem instaladas em estações de transferência, isso é, em áreas de transbordo de resíduos, onde você existe em transbordo. Então, o que seriam transbordos? Locais onde você recebe os caminhões menores e passam, que descarregam, e esse resíduo então é carregado em caminhões maiores e seguem para os aterros sanitários. Você poderia tentar otimizar, então, dependendo de uma série de outros quesitos, dimensionar isso e até mesmo instalar uma pequena planta nesses locais, dependendo, é claro, da quantidade de resíduo gerado. Processamento de aproximadamente 1.200 toneladas por dia de resíduos para geração de 30 megawatts de energia, né? Uma relação que a gente tem que ter bastante cuidado, nós temos que estar bastante atento para isso, porque é das questões que devem ser muito bem analisadas para poder viabilizar um sistema desse, né, uma tecnologia como essa. Os impactos positivos no trânsito, acidente e emissões atmosféricas. Se a gente parar para pensar naquele mesmo exemplo, enquanto você tem que transportar resíduos dos centros geradores até áreas mais distantes junto aos aterros sanitários, você tem um risco muito grande nesse transporte, não só ambientais, sociais, mas também riscos de acidentes, né? E as questões também de emissões atmosféricas, até mesmo do próprio caminhão que está transportando esses resíduos. A partir do momento que você tem condição de minimizar esses impactos, né? Então você passa a ter impactos positivos, já que você não vai ter mais que transportar isso a grandes distâncias, evitando acidentes e emissão de poluentes. Mitigação de gases de efeito estufa por substituição energética, redução de emissões e por redução do transporte até os aterros sanitários. Então, todas essas questões fazem com que eu reduza a emissão de gases de efeito estufa. E, no caso, os municípios podem se tornar autossuficientes na geração de energia através dos resíduos para os prédios e órgãos e outros próprios públicos, né? Os resíduos rejeitos da população geram então energia para o uso pela sua própria população. Ok. Em termos de viabilidade no Brasil, alguns dados importantes que a gente deve verificar, e é claro que isso aqui não é uma constante, isso aqui é uma pequena análise, um pequeno exemplo, né? E aí para cada caso deve ser estudado mais a fundo, né? Mas em termos aí de capex, nós temos aí aproximadamente um investimento de 500 milhões numa unidade como essa, né? E em operação mais ou menos estimado em torno de R$ 105 por quilowatt, né? Valor de venda da energia entre 450 a 600 reais por megawatt. Área disponível cerca de 20 hectares para a instalação de uma unidade dessa. Quantidade de resíduos na entrada, isso é, uma unidade dessa deve receber pelo menos, no mínimo, 1.200 toneladas por dia de resíduos. É um valor substancial, principalmente fora das capitais brasileiras, né?
Capacidade de geração aproximada de 30 MW para essa relação de 1.200 toneladas dia. Uma taxa de disposição de entrada de R$ 60 por tonelada, isso mesmo que para que você possa viabilizar isso, você tem que ter receitas diversas. Uma das receitas é a própria taxa de disposição final. Isso eu vou levar um resíduo para para essa unidade de tratamento, então eu vou ter que pagar para que esse resíduo seja tratado. No caso, vou pagar aí pelo menos R$ 60 por tonelada na recepção. Então essa unidade de tratamento já recebe recursos para fazer o tratamento desse resíduo que ele está recebendo ali na entrada, né? Para que ele possa então tratar esse resíduo e também produzir a sua energia, né? Ele tem que estar próximo de uma rede de distribuição de energia, porque se ele vai gerar energia e ele vai ter que introduzir essa energia num sistema de distribuição, portanto ele tem que estar próximo a uma unidade de uma rede de distribuição de energia. Pois bem, considerações finais, vamos lá. A recuperação energética dos resíduos é uma excelente rota para o melhor tratamento dos resíduos. Uma solução mais inteligente, né? A recuperação de importante matriz energética, que é a energia, né? Contudo, algumas questões devemos levantar em consideração a tomada de decisão em implantar um sistema como esse. Primeiro, eu elenquei 4, né? Responsabilidade tecnológica, as questões relacionadas à legislação, a licenciamento ambiental e, é claro, a viabilidade econômica, né? Quanto à responsabilidade tecnológica, adaptação da tecnologia às condições dos resíduos. Não podemos importar simplesmente uma tecnologia externa sem que façamos estudos com relação às características locais dos nossos resíduos, né? Isso já é uma constante para quem trabalha na área há muito tempo. Você não pode, na questão de resíduos, simplesmente importar tecnologia, né? E para isso nós já temos vários estudos, vários institutos, várias organizações, universidades que trabalham e estudam as características desses resíduos para que eles possam então, possa então ser dimensionado de melhor forma possível um sistema de tratamento, inclusive no caso da recuperação energética. Outra questão de responsabilidade tecnológica, instalação e operação adequados do sistema. Nós temos que estar muito atento e termos muita responsabilidade ao implementarmos uma tecnologia como essa. Outra questão, capacitação profissional de todos os atores envolvidos nesse processo. É claro, uma tecnologia dessa é uma tecnologia que exige capacitação profissional. Legislação necessária, uma regulamentação mais específica quanto às técnicas de recuperação, não só nesse caso, mas em outras. Nós temos sim legislação que diz isso, temos normas normativas, temos leis, mas nós temos que ter uma melhor regulamentação e isso, é claro, acredito que no decorrer das experiências com essas 2 plantas que estão sendo instaladas no Brasil, a gente tem assim condição de aperfeiçoar essas questões também relacionadas à legislação, né? E também a adaptação dessas legislações, já que a grande maioria das legislações, sobretudo ambientais e nesses tipos de processo, a gente acaba importando isso, né, de fora. Nós temos que então realizar as adequações à realidade brasileira. Licenciamento ambiental. Estudos complexos devem sim ser realizados para que nós tenhamos total segurança quanto à instalação e operacionalização desse sistema e quanto aos seus resultados. No caso de monitoramento efetivo, a gente já viu que o sistema já impõe a si próprio um monitoramento constante e efetivo, mas nós temos que ter esse monitoramento ainda mais e cada vez mais efetivo e contínuo e de forma bem capacitada dos atores que estão operando, para que nós tenhamos resultados e esses resultados possam dar informações suficientes para a tomada de decisão quanto aos processos de licenciamento ambiental, continuidade de processo, renovação de licença, entre outros. Okay? E é claro também no caso de eventual desvio
as suas penalizações. Viabilidade econômica. Primeiro, um correto dimensionamento de uma estrutura como essa. Quantidade de resíduos. Como nós vimos ali, nós temos uma quantidade mínima de viabilidade para a instalação de uma unidade como essa. E no caso do Brasil, onde nós temos municípios muito mais dispersos, principalmente fora das capitais, né, quando a geração fora das capitais é consideravelmente menor, nós temos sim que optar para a integralização dessa geração através, no caso dos consórcios de municípios, união dos municípios, convênios entre municípios, para que esse processo, essa tecnologia possa atingir os níveis de corte e possa então ultrapassar os níveis mínimos para a sua viabilidade. Essa é uma questão e é um problema que já foi, no caso da unidade que está sendo instalada em Barueri, segundo informações que eu obtive recentemente, que foi sim, desde a época do planejamento dele, foi estudado, estruturado e vai estar operando com consórcios municipais. E necessária integração de receitas. Como trata-se de uma tecnologia muito cara, né, para sua viabilidade, viabilidade de sua operacionalização, você tem que ter a integração de receitas. Isso é, você tem que receber, a unidade precisa receber para tratar o resíduo, né? Então, para entrar com resíduo aqui, você quer tratar esse resíduo, você vai me pagar para tratar esse resíduo. Então, a unidade precisa receber por tonelada, valor por tonelada, como a gente já viu ali, no mínimo de R$60 por tonelada para a viabilidade mínima, como um exemplo, é claro, né? Para 1.200 toneladas de resíduo a ser recebido, né? Nós temos que utilizar na própria planta essa energia gerada no final, amortizando então o valor e o gasto energético que eu tenho se tivesse obtendo essa energia das redes de distribuição, e praticar a venda da energia excedente e a distribuição dessa inserção dessa energia na rede distribuidora, mas vendendo energia e obtendo então receita disso também. Integrando essas três receitas, tudo indica que teria então condição e viabilidade econômica para a implantação de um sistema como este. Pois bem, é isso que eu tinha que apresentar para vocês, e devemos aí estar atento a essas novas tecnologias, essas novas formas de tratamento de resíduos, sobretudo com esse objetivo de que nós tenhamos minimização de impactos ambientais e reaproveitamento, valorização de resíduos através da produção de energia e combustível. Acho muito interessante a tecnologia e temos que estar aí atento, realizando novas pesquisas, novos trabalhos para chegarmos às conclusões, e quem sabe o Brasil também siga nesse caminho, tornando-se aí um exemplo no tratamento de resíduos com geração de energia. Agradeço mais uma vez a todos, fico à disposição, estão aqui meus dados, muito obrigado e até mais.